Olá, minha lindeza, gente fina, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas é com muita satisfação, é com muito prazer que eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente vai abordar aí durante alguns encontros em que inicialmente vou deixando gravado para vocês. E aí quando vocês forem degustando, né, saboreando esse momento, essa palavra, a gente passa a nos encontrarmos ao vivo, tá bom? Mas já quero adiantar para vocês, hoje nós vamos falar desse livro aqui, né? Nós teremos uma sequência de conteúdos voltado para ele, tá? Esse livro aqui transformou a minha forma de falar. Muitas vezes o meu pensamento estava alinhado, mas o que eu estava falando, o que estava saindo da minha boca, não era o que Deus queria que eu falasse. Muitas vezes eu, vamos dizer assim, eu bloqueava aquilo que era para acontecer de fato. Então, eu comecei a entender porque muitas coisas estavam acontecendo e outras não estavam acontecendo. E isso me fez refletir muito e ele veio no momento e na hora exata. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês verem a mensagem. Então, quero que vocês degustem, quero que vocês saboreiem, quero que vocês reflitam sobre isso, tá? E não é uma questão de opinião, é uma questão de posicionamento. Então, eu me decidi me posicionar nesse sentido e ser referência nisso para vocês. Então, eu entendi qual a minha missão, qual o meu propósito. E pela fé eu confessei isso. E isso tem acontecido. Primeiro em mim, a primeira transformação, né, os primeiros processos de transformação acontecem em você, né, para que depois isso possa se externar, tá certo? Então, esse livro eu ganhei, foi um presente da Juliana Borba. Se você não conhece ela, ela é uma ministra do Evangelho, ela é esposa de Tiago Borba, da Igreja O Verbo da Vida, sede, na cidade de Campina Grande. Não sei se você é daqui, mas é de Campina Grande, na Paraíba. É uma bênção esse lugar de adoração coletivo, e eu tenho sido muito abençoada naquele lugar, tenho recebido muito de Deus, e esse livro aqui foi só um começo, né, para minha evolução, para que eu pudesse elevar o meu nível espiritual. E não se enganem, tá? Somos corpo, alma e espírito. Precisamos alimentar os três. Precisamos estar bem nessas três posições, porque se um vai mal, o outro também pode seguir, né, esse mesmo caminho. Então a gente precisa estar bem em todas as áreas, sim, da nossa vida. E é essa vida que Deus tem para você. É vida em abundância, tá? Jesus se fez pobre por você. Jesus se fez doente por você. Jesus curou as suas feridas. Ele sarou, né? Tudo que nós tínhamos, todas as necessidades foram supridas lá naquela cruz. Então, nós somos completos com Ele, completos. Não perfeitos, mas completos. É isso que eu quero dizer. Então, ele foi um presente dela e foi num momento muito especial. Eu talvez eu nunca tenha falado sobre isso, mas eu passei por um momento bem difícil na minha vida, onde eu de fato precisei me superar, né? Eu precisei ser resiliente ou enfrentar realmente cara a cara, né? Face a face, os dias maus, os dias difíceis, os dias de luta. E para quem me conhece pessoalmente e ainda, talvez quem ainda não conheça, a minha filha, com 3 anos de idade, ela sofreu um acidente e ela perdeu a visão do olho esquerdo. E de lá para cá, ela já vai fazer 7 anos agora.
e dia 30 de outubro. E para quem quiser conhecer a história dela, só basta seguir o arroba Menina Angelina. Menina Angelina, com o mesmo A. E ela perdeu a visão do olho esquerdo. E eu já vinha num processo de transformação, né, através do Evangelho. Eu já vinha me edificando na palavra e eu tomei aquilo como algo muito intenso na minha vida, né? Por que tudo aquilo aconteceu? Por que que, por que que Deus permitiu que acontecesse algo tão intenso, né? Tão forte com a minha filha, se eu estava em comunhão com ele, né? E aquilo foi me inquietando, mas eu não duvidava da presença de Deus na minha vida. Eu nunca quis ver dessa forma, mas eu queria entender o motivo dessa permissão. E aí foi onde eu comecei a compreender que existem momentos na nossa vida em que a gente está em duas situações. Uma delas é na vontade permissiva de Deus. E a outra é na vontade perfeita de Deus. Então, existem duas maneiras de se viver. Uma é na vontade permissiva, e a outra é na vontade perfeita de Deus. Onde você está agora? Na vontade permissiva de Deus ou na vontade perfeita de Deus? Eu estava na vontade permissiva de Deus. Como é que eu sei que vontade é essa? É quando eu me coloco em primeiro lugar. É quando as minhas escolhas estão em primeiro lugar. É quando o que eu decido é o que tem que ser feito. É quando eu entendo que as minhas decisões, elas são primordiais. O que eu penso, o que eu sei. E eu estava nessa vontade. Eu achava que o que eu me posicionava para fazer era o que era para ser feito. Eu não perguntei ao Senhor se era aquilo que ele desejava para mim, se era aquilo que ele queria para minha vida. Eu simplesmente fazia e achava que o que estava sendo feito era o correto, era o certo, era o que precisava ser feito. Até que eu comecei a entender, e nesse processo de transformação foi onde eu entendi o que eu precisava fazer. Por quê? Porque naquele momento era eu e Deus. Não tinha mais outra pessoa que pudesse se envolver nessa situação. Ainda que a família venha, dê um auxílio, ainda que parentes dê auxílio, amigos cheguem com uma palavra, cheguem com algo que possa te acalentar, sossegar o teu coração, uma palavra, sabe, proferida para você e para sua família naquele momento de dor. Não há outra pessoa que possa realmente, de fato, te ajudar, se não for Jesus Cristo. Não tem outra pessoa. Não existe na face da terra outra pessoa que possa realmente entender profundamente o seu problema. E saiba que ele se preocupa com você. Ele se preocupa com você. Isso que você está passando, ele não está fazendo vista grossa sobre isso. Ele só quer que você aprenda, sabe? Como um professor, que o desejo dele é que você aprenda, não é que você tome um 0 na prova, não é que você seja reprovado. Às vezes ele é duro e ele é firme para que você aprenda o que foi ensinado, o que está sendo ensinado, e para que você passe por essa prova, por esse momento de teste de forma aprovada. E que aquela lição, aquele ensinamento seja para o resto da vida. Então, comigo foi assim. Nesse processo, eu entendi que eu estava na vontade permissiva do Senhor. E não era essa a vontade que ele tinha de fato para mim. Ele estava permitindo aquilo porque eu estava me posicionando daquela maneira.
Eu estava agindo da maneira que eu achava certo. Então nós somos livres e graças a Deus por isso. Deus é tão bom que ele nos dá o livre arbítrio. Ele não nos obriga a fazer o que é para ser feito. Ele não nos obriga, ele simplesmente nos deixa livre. E só um Deus como esse para nos presentear com a liberdade. Porque já imaginou, você cria alguém, você projeta alguém, você tem um futuro para ela, você tem uma esperança, você tem tudo que você pode oferecer tá disponível ali para ela. Ela simplesmente não quer e você precisa deixar isso acontecer. Então Deus é assim. Ele permite muitas coisas na nossa vida para que a gente compreenda que não é do nosso jeito, que não é como a gente pensa, que não é da nossa forma, mas da forma dele. É nele, é com ele e é para ele que a gente consegue alcançar essa vontade perfeita. Como é que eu alcanço essa vontade perfeita? Gente, perfeição não significa dizer que não exista aflição, que não exista dificuldade, que não exista momentos difíceis. Não. A própria palavra nos certifica que nós vamos passar por esses momentos. Mas é diferente. É muito diferente. Sabe, quando você carrega uma mala pesada e você está sozinha, aquilo ali pesa, né? Você tem dificuldade para carregar. Mas quando você tem a ajuda de alguém, ou de um esposo, ou de um filho, ou de um amigo que está com você e consegue carregar essa mala com você, o fardo é mais leve. O peso, ele se torna, o peso compartilhado, ele se torna muito mais leve. Então é isso que Jesus faz conosco. Ele carrega o nosso fardo, ele nos ajuda e nos auxilia através do Espírito Santo. Então foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Então a vivência do que eu estou trazendo para vocês aqui, na verdade é um testemunho, né? É algo que Deus fez e continua fazendo na minha vida e na minha família, onde eu quero transbordar isso para vocês. Eu quero que vocês também recebam isso. Também entendam e compreendam a grandeza que é viver o Evangelho. Então, eu coloquei aqui essa primeira palavra, esse primeiro versículo, onde a gente vai trabalhar muitos outros, mas esse é o que eu quero deixar para vocês hoje, né? Como resposta, talvez. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos, de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também o grego. Ou seja, todos aqueles que creem, têm acesso a esse poder de Deus, esse algo sobrenatural, está acima da sua condição normal, está acima da sua decisão, está acima daquilo que você pode fazer, está acima daquilo que o ser humano é capaz. Esse poder está disponível para mim e para você. Ele está disponível para todos aqueles que crê. E eu sei que você crê. Então, se você crê, você tem acesso a esse poder. Você tem acesso a essa transformação. Muita gente não acredita que alguém pode mudar. Muita gente não acredita que pode haver uma mudança na vida de alguém. Alguém que outrora era egoísta, que outrora era prostituto ou prostituta, que outra hora era preguiçoso, que outra hora era vamos dizer, banal, sabe? Inconsequente. Há poder, há poder no Evangelho, há poder na palavra que Cristo trouxe para nós. Há poder. E só nela existe transformação de fato. Só nela existe um, um momento intenso, sabe? A palavra ela é tão penetrante que ela vai entre a espinha e a alma. Ela é tão profunda que ela consegue atingir esse setor e essa área onde ninguém e nada mais alcança. Então, só o Senhor pode de fato te tocar.
e transformar a tua vida. Então, se você crê, não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe de apregoar o que Jesus disse para nós, o que ele trouxe para nós como esperança, como ensinamento, como palavra de ordem, como instruções, como princípios. Então, a Bíblia está cheia de histórias, né, onde a gente pode se encontrar e se conectar. E Deus tem sempre uma forma de falar conosco. Deus tem sempre alguém que impulsiona a nos instruir e eis-nos aqui. Se isso tocar o teu coração, eu já fico feliz. Para que você entenda que o Evangelho tem poder e que a palavra que é dita por você, pela sua boca, aquilo que sai dos seus lábios, tem poder transformador, tanto para gerar medo, tanto para gerar circunstâncias perigosas, como para gerar fé, como para gerar graça, paz, prosperidade. Então, nós que decidimos, somos nós que fazemos essa escolha. Então, eu digo para você, o que tem saído da tua boca, o que você tem falado, proferido, o que você tem professado, o que você tem profetizado, o que você tem dito que tem influenciado a tua vida. E aí eu já trago para vocês a minha própria experiência, né? Eu orava, eu jejuava, eu falava com Deus, eu buscava o Senhor, mas eu não confessava isso de voz alta, eu não falava isso de forma viva, né, em mim. E quando eu li esse livro, eu entendi que a nossa voz, que a nossa boca, né, nós só temos uma, e o nosso ouvido, né, são dois, os nossos ouvidos, né, são dois, porque há um propósito nisso. Então, para que você ouça o que você fala, você precisa expressar, falar, precisa sair da sua boca, para que seu ouvido ouça a sua voz e que você internamente entenda o que está sendo dito. Então, quando eu falo, a minha vida é uma desgraça, a minha vida profissional não fluiu, eu não tenho um casamento feliz, a minha filha, o meu filho, não é como eu queria que fosse, a minha vida é uma vida banal, eu vim para essa terra sem propósito. Então, tudo que você está falando tem uma fonte negativa. Tudo que você está falando flui de um lugar que não é um lugar de um poder sobrenatural, né? De luz, mas sim de trevas. Então, você está atraindo as trevas para a sua vida, você está atraindo a energia negativa para a sua vida. A sua frequência está mudando a todo tempo de uma forma em que tudo isso vai te trazer consequências, mas não consequências positivas, consequências extremamente negativas. Então, a partir de hoje, vigia, observa, analisa e escuta o que está sendo dito pela tua boca, porque o que sai dela define aquilo que vai acontecer na tua vida. Ah, mas eu acredito em destino, eu acredito no que já está predestinado a acontecer. Sim, eu consigo compreender isso também. Porém, nós decidimos muitas coisas. Nós fazemos escolhas a todo tempo. A todo tempo eu estou fazendo escolhas. E essas escolhas, elas precisam estar alinhadas com a fé que eu professo. E essa confissão, ela precisa sair da minha boca. Então, se eu digo que a minha vida profissional está um desastre, se eu digo que a minha vida profissional não andou, não caminhou como eu queria, eu estou profetizando que aquilo ali não tem mais jeito para mim, que aquilo ali não tem mais situação, não tem mais para onde ir, está perdido, acabou. E não é verdade. Não é verdade. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira que o inimigo deseja colocar na sua mente com toda a força e com toda a intencionalidade que ele
pode fazer, ele vai fazer. Porém, quando você decide adorar aquele que conhece a tua vida muito mais profundamente do que qualquer outro, aquele que confessa, aquele que é fiel para cumprir o que fala na sua palavra, é aquele que pode transformar a tua vida. É nele que você está depositando a fé. É ele que pode fazer infinitamente mais até do que você pede. Mas sabe por que tudo isso acontece com você? Sabe por que você pensa muitas vezes em algo bom, porém você não consegue falar sobre, porém você não consegue expressar, porém você não consegue declarar bênção sobre a sua vida e sobre a sua família? Sabe por que isso acontece? Porque o inimigo é esperto e é astuto. E ele trabalha intensamente na mente do ser humano. E é aqui, ó, onde tudo acontece. É aqui onde vem as tentações, é aqui onde vem os desafios que você não venceu, é aqui onde vem a procrastinação, é aqui onde vem as falhas, é aqui onde vem toda a acusação do inferno, é aqui onde tudo acontece. Então é aqui que ele trabalha intensamente, é na sua mente. Então você precisa fortalecer a sua mente. Os seus pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo. Como que Cristo pensava? Como que Cristo pensava? Ele amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele se entregou. Então, por aí você tira o tamanho do amor que ele tinha. Então, a todo momento, Deus estava pensando em amor. A todo momento, Cristo estava profetizando amor na vida das pessoas. Através de quê? Das curas, através das libertações, através das pregações, através do que saía da boca de Cristo. Então, ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava cheio da palavra do Senhor. Ele não tinha tempo para falar sabe, e trazer coisas ruins para a vida das pessoas. Não, ele estava cheio de Deus. E aquilo transbordava na vida das pessoas. Elas eram alcançadas instantaneamente de tão cheio de Deus que ele estava. E Jesus orava muito mais do que vivia. Ele orava muito mais do que ele fazia outras coisas. Porque o Senhor sabia da importância da oração. Mas, quando a gente está cheio da contaminação desse mundo, quando a nossa mente está completamente paralisada, quando a gente não crê naquilo que é verdade, naquilo que é, de fato, o que traz vida para nós, a gente começa a orar. Porém, nós oramos errado. É aí onde o inimigo age. Então, quando a gente começa a orar errado, é isso que ele quer. Porque nós começamos a reclamar, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que minha vida está assim? Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Sabe, para de falar isso, para de profetizar desgraça na tua vida. Já ora pela resposta, já ora pelo posicionamento correto, já ora pelo teu marido posicionado em Deus, já ora pela tua filha sendo ministrada pelo Espírito Santo. Já faz o que você deseja que aconteça. E quando você faz isso, você nega todas as acusações, todas as mentiras, tudo que o inimigo lança contra a tua vida. Você já nega, declarando aquilo que o Senhor deseja. Então é aí onde está o segredo. A gente não deve mais orar e nem ficar espraguejando a nossa vida, nem a nossa família, nem a nossa casa. Nós já devemos declarar. É uma declaração que está o segredo. É você declarar a sua vida em Deus. É você declarar a sua família servindo ao Senhor. É você declarar que na sua casa as bênçãos do Senhor são alcançadas. Que na sua casa todos são cheios do Espírito Santo. Ah, mas não é assim que acontece. Não importa, não importa. Você está profetizando sobre a sua casa. Você está profetizando sobre a sua vida.
A sua vida é uma bênção. Você é uma bênção na vida das pessoas. Você é objeto de transformação. Você é alguém que o Senhor ama, que o Senhor ama, Ele te ama. E se Ele te ama, Ele te deseja o melhor nessa vida. Um lar abençoado, sabe? Confortável. Um lar cheio de paz. Um lar onde não há necessidade. O Senhor se fez pobre por você. Você não precisa passar necessidade. Então profetiza aí nesse lugar, Senhor, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me guia por águas tranquilas e me leva, Senhor, a pastos verdejantes. O Senhor unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Eu transbordo na vida das pessoas. Eu sou uma bênção, Senhor. Eu sou grata. É isso que você precisa profetizar. É isso que você precisa declarar. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, sobre o poder da palavra que sai da nossa boca. Então hoje eu quero deixar isso para vocês muito, muito claro. Eu vou ler um pouquinho desse capítulo, que é o primeiro capítulo, e nós vamos dividir, né, esse momento entre 2 momentos para cada capítulo. Nós temos 13 capítulos, então vai ser muita coisa aí para a gente, né, analisar e trabalhar. Mas eu vou dividir assim entre 2 partes para cada capítulo, para que não fique tão extenso. Mas que você possa receber com amor, com o coração quebrantado, né? Para que Deus possa operar a sua vida também, tá bom? Então, o primeiro capítulo fala sobre o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse: Não me envergonho do Evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, coisas boas e vão acontecer na tua vida quando você professa o evangelho. Paulo disse: Não me envergonho das boas novas. Mas já vi pessoas que tinham vergonha das boas novas. A razão desta atitude é por terem ouvido alguém que era arrogante. Ensinava de tal maneira que as pessoas simplesmente não queriam ouvir. Você conhece alguém assim? Ouvi algumas pessoas dizerem, já ouvi todas essas coisas sobre fé que eu queria ouvir. Nesse caso, ouviram toda a palavra de Deus que queriam ouvir, pois a palavra de Deus está cheia de fé. Se você ensina a palavra de Deus, está ensinando a fé. Não é exatamente isso que os críticos queriam dizer. Eles queriam dizer que não gostaram da atitude com qual algumas pessoas transmitiam a mensagem da fé. Você já recebeu alguma mensagem de fé de alguém que você não conseguiu receber aquela mensagem? Você não conseguiu entender, você não aceitou aquilo porque tinha algo que não te deixou em paz, não te agradou? Ou alguém que trouxe para você uma resistência à palavra de Deus? Se isso aconteceu na tua vida, eu quero declarar hoje que essa mensagem, ela vai penetrar no seu coração, aonde só Deus pode ir. E você vai entender perfeitamente aquilo que isso que está sendo feito deseja transmitir para você. Então, que haja amor, que haja transferência de paz, que haja unção e que você entenda o quão ele te ama e o quão ele deseja que você entenda essa mensagem. O mesmo acontece em relação à prosperidade. Por causa das formas com que ela tem sido apresentada, também sei que as pessoas que a ensinam não tinham intenção de fazer isso. Entenda isso. Muitas vezes as pessoas não têm intenção de falar daquela maneira. Às vezes realmente ela não entendeu o que era para ser transmitido, mas ela fez. O importante é que a gente precisa fazer. Mas que você encontre na sua vida pessoas que você confie e que essa transmissão ela seja sincera, amorosa e que você receba com o coração aberto, para que de fato aquilo que esteja sendo transmitido, esteja sendo dito, faça diferença na sua vida. A intenção é essa. Então faça um autoexame. É muito útil que aqueles que são ministros
Voltem atrás e ouçam as suas próprias mensagens, algumas vezes para ver como elas estão sendo transmitidas. Precisamos fazer um autoexame. Às vezes as coisas chegam até o público de que pretendíamos e as pessoas entendem mal. Paulo disse: Não me envergonho das boas novas, pois elas são o poder de Deus. As boas novas são o poder de Deus. Elas representam o Evangelho. E o Evangelho, naturalmente, é fé, é prosperidade e é cura. É boa nova, né? Todas essas coisas estão envolvidas na salvação. Então, quando você é salvo, você tem direito a tudo isso. Você tem direito, é seu, foi profetizado na sua vida, foi declarado na sua vida. Então, se você o pregar de maneira que a palavra a declare e com a atitude certa, as pessoas crerão nele. Mas você pode afastar as pessoas, dizendo as coisas de maneira errada. Não use a Bíblia para bater na cabeça das pessoas. Certamente elas estão presas à tradição religiosa. Você também estava antes de ouvir a palavra pela primeira vez. Todos nós estávamos todos no mesmo barco. Seja correto de acordo com a Bíblia e também de acordo com as suas atitudes. Todas as vezes que você ensina alguma coisa com atitudes de superioridade, as pessoas não querem saber, mesmo que você esteja biblicamente correto. Entenderam? Às vezes o seu posicionamento fala muito sobre você. Muitas vezes você não precisa falar nada. Só a sua ação e as suas atitudes falam por si mesmo. Então, muito cuidado. Muito cuidado como você fala, como você se comporta, como você se achega às pessoas e como você fala sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é vida. E é vida vivida. Não adianta só falar, precisa viver. Então, essa vivência que vai te trazer a autoridade para falar sobre isso. E como a gente precisa ter cuidado no falar. O Evangelho das Boas Novas constitui o poder de Deus, mas às vezes as pessoas pregam a boa nova e transformam em más notícias. Elas pegam um texto bíblico, que na verdade é uma das grandes passagens bíblicas de cura e transformação, em más notícias. Como, por exemplo, pense no que disse Jesus ao apóstolo quando ele orou pedindo para ficar livre do espinho da carne. Jesus disse: A minha graça te basta. Já ouviu pessoas dizerem: Deus não quis curar Paulo, mas Jesus disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você. A graça é a boa vontade de Deus. Esse versículo é um dos mais poderosos da Bíblia para a cura e libertação. No entanto, primeiramente você precisa entender que o espinho da carne de Paulo não era uma enfermidade. Paulo o chama de mensageiro de Satanás. E para que não me estabeleça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas e enfermidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e enfermidades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. O que o Senhor estava dizendo? Recorra à minha graça, Paulo. Ele teve de dizer isso por 3 vezes, até que Paulo entendesse. Deus não ia remover o espinho. Isso cabia a Paulo. Ele tinha que agir com base nessa graça. Ele mesmo tinha de resistir ao diabo. Ele o fez. Podemos ver nos 2 últimos versículos do livro do Atos se Paulo se livrou do espinho da carne. Pois por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa,
que é o lugar onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda intrepidez, sem entendimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O evangelho é o poder de Deus e significa boas novas, mas algumas pessoas tentam fazer ele trazendo as más notícias. Vi algumas pessoas com medo da mensagem da prosperidade, mas ela está envolvida nos princípios da Bíblia. A palavra de Deus está cheia de prosperidade. A prosperidade está envolvida na salvação. A palavra salvação é a palavra grega souzo, que significa libertação, preservação, cura e integridade. Está tudo junto numa só palavra. Creio que a ideia que está englobada aqui, nela, traz a prosperidade total no espírito, na alma e no corpo. Tudo isso em mente, vamos para Hebreus 11. Eu vou concluir aqui e vou trazer para vocês Hebreus 11 para a gente terminar essa passagem de forma única, né? E desejando aí que vocês apreciem esse momento, né? Foi um momento que eu desejei fazer isso com vocês, porque Deus me tocou e eu me sinto grata, né? Vou fazer parte disso, da sua transformação, do seu momento de entrega com o Senhor. E sou feliz por isso, pelo que está acontecendo na sua vida. Deixa eu ver aqui, 220. Vou logo para a página. Aqui, 220. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Vamos lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, qual é a fé que você tem profetizado? Qual é a fé que você tem declarado? Você tem declarado a fé no medo ou a fé na esperança de Deus? Então, o que você tem crido tem te trago a certeza de que Deus vai realizar o melhor e o mais perfeito na tua vida? Ou tem te gerado medo, angústia, aflição, tem te tirado a esperança no coração, tem te feito fraquejar? Então, o que eu deixo para vocês é isso. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? E essa fé, ela precisa ser expressa. E onde você tem expressado, né? E como você tem expressado. Então é isso, meus amores, minhas lindezas. Que vocês recebam isso com o coração aberto. Que Deus fale tremendamente com vocês. Que vocês sejam alcançadas pela graça do Senhor. E eu estarei aqui, né, prontinha para conversar, para trazer conteúdos para vocês sobre isso. E para ser uma bênção na vida de vocês. Tá bom? Um beijo e até mais.